Fala pessoal de TI, meu nome é Ricardo, eu sou do blog adminderedes.com.br, retornando com mais um vídeo dessa série para falar sobre uma configuração muito específica das placas de rede da lâmina. Tá? Então eu tenho disponível 4 portas de rede em cada lâmina. Dessas 4 portas, 2 são referentes a uma placa externa dual port de 1 GB cada uma. E as outras 2 portas são referentes a como posso dizer, uma placa on-board da própria lâmina, né, que faz interfaceamento com o switch do Vertex através de um barramento. E do switch do Vertex eu tenho aí 6 portas disponíveis para fazer uplink com o meu switch core ou com os meus switch cores, né, depende muito da configuração do ambiente. Então, do switch do Vertex para frente eu tenho 6 portas que eu posso fazer esse aplique da melhor forma possível, mas do switch do Vertex para dentro eu tenho apenas 2 portas. Então qual que é a minha ideia aqui de configuração? É pegar essas 2 portas, teoricamente on-board da lâmina, e fazer um nickteaming com elas. Isso vai me dar performance, né? E me dá uma opção, né, ou várias opções de configuração do switch do Vertex para frente, tá? As 2 placas de rede, as 2 portas de rede da placa externa, vou mantê-las como portas individuais para que cada uma delas possa atender a um requisito em específico, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é renomear essas placas, né, essas portas, para que eu saiba exatamente o que é cada uma, né, para as configurações adiante, tá? Então eu sei que as 2 placas ou as 2 portas QLogic são as placas internas, tá? E sei que a Broadcom é a externa, tá? Então eu vou seguir um padrão de nome, porém, obviamente, deixa eu só consultar minha cola aqui, que é o outro servidor. Tá. Porém, essa nomenclatura, né, de acordo aí com a sua organização, de acordo com a sua empresa, de acordo até mesmo com a sua administração aí. Então, eu vou identificar essas placas, né, como sendo NIC, tá? Da lâmina, e essa aqui é a porta 01, tá? Então eu sei exatamente qual é essa aqui. Novamente, ok? Então, NIC LAN, porta 01 e porta 02. Na realidade eu não estou usando porta, estou usando o termo em inglês, tá? Não estou usando este 1 e estou usando como port. Para o cluster tudo tem que estar exatamente igual para que funcione, tá? Então as configurações de uma lâmina, nome de disco, nome de rede, etc. Tudo isso tem que estar exatamente igual para que passe na validação do cluster, ok? Então essa aqui é a primeira configuração. Estou indo para uma outra tela consultar aqui a outra máquina. Ok, essas aqui eu renomei da seguinte forma. Então fica como NIC EXT de externa underline port 01 e consequentemente NIC underline EXT de externa port 02. Então neste quesito aqui elas estão seguindo o mesmo padrão de nomenclatura. Vamos lá, uma vez feito isso, eu parto para a configuração do nickteam. Então acessando o Server Manager, tá? Em local server
temos aqui uma série de configurações que já podemos, né, são links na realidade para os seus devidas consoles de configuração, tá? Mas específico que me interessa aqui agora é o Nickteam, tá? Ele está disable. A partir do momento que você clica em cima para dar um enable, ele te traz essa tela do Nickteam para a configuração, tá? Então o que eu quero fazer, vou em Tasks, New Team. Então, Team 01, tá? E vou fazer com as duas portas internas da lâmina, ok? Se eu expandir aqui nessas propriedades adicionais, eu tenho mais algumas formas, mais algumas opções de configurar esse team. A forma como ele vai trabalhar, né? O tipo de adaptador, o módulo como o time vai trabalhar, né? o tipo de load balance que ele vai fazer, tá? Eu tenho aqui algumas informações. Então vamos lá. Switch independente ou switch dependente, tendo aí as suas duas configurações como Static Team e LACP. Tá? Switch dependente seria uma forma mais básica de trabalhar com Nickteam. Tá? Então ele independe de switch. Você pode usar qualquer tipo de switch, seja ele gerenciável ou não, tá? E inclusive fazer um cascateamento ou ligar aí, no meu caso aqui, como são duas portas ou são dois cabos, né? Um exemplo, ligá-los em switches diferentes, tá? A vantagem é que ele é super simples, né? E você tem aí, não tem muita complexidade na implantação, tá? A desvantagem é que o balanceamento aí de carga de dados disso, né? Ele é só de saída, ele não é de entrada. Então, ok, o dado que sai ele é gerenciável, ele é balanceado. O dado que entra, a placa primária, né, será responsável por absorver a maior parte da carga de entrada de dados. Então, para um ambiente que tenha pouco recurso, né, principalmente em termos de switch, é uma alternativa. O LACP e o Static Team ele já depende de configurações específicas nos switches, né? Aí a variação, né, de como isso pode ser implementado, ele vai crescendo de acordo com a complexidade. Então, por exemplo, se você tem um switch gerenciável, mas ele não é cascateável, então você tem que fazer isso num único switch. Se o switch já é cascateável, você já tem mais opções de fazer essas configurações. Como eu ainda não estou entrando no detalhe aqui de configuração, né, principalmente a questão de switch ainda não está implementada, então eu vou manter aqui neste momento, para que eu possa dar seguimento e colocar esse cluster para funcionar, apenas manter o switch independente, tá? Então não dependo de switch. O tipo de load balance, tá? Address hash e Hyper-V port. Basicamente é o seguinte: se eu escolher Hyper-V port, o Hyper-V ele vai inteligentemente falando administrar todo o dado de entrada e saída, tá? Todos os pacotes, né, será administrado por Hyper-V e ele vai endereçar corretamente esses dados para as VMs, tá? Então isso aqui é uma configuração bastante específica para o Hyper-V, tá? E se eu usar hash de endereço, isso vai ser tratado de acordo com o pacote. Então vai ser olhado no cabeçalho do pacote o tipo de hash, né? E vai ser o balanceamento disso será de acordo com essa característica, tá? E a forma dinâmica quando você tem um ambiente aí muito híbrido, com muita coisa, né? Com muita diferenciado, então ele vai trabalhar das duas formas. Então eu vou escolher o Hyper-V port, porque basicamente aqui para mim é um cluster de Hyper-V, tá? Eu posso trabalhar deixando um Nickteam de standby, então ele não ficaria ativo, seria nesse caso aqui, por exemplo, né, como eu tenho dois, seria um ativo passivo, tá? Mas eu quero ganhar performance, então
Para mim não, né? Todos os adaptadores ficaram ativos, ok? E Primary Team Interface é a interface primária, né? Que ele escolhe, ok? Mais para frente também é possível a gente falar um pouco a respeito, mas podemos trabalhar com VLANs dentro desse Nickteam, ok? Então dou um ok. Bom, ok. Configurado, tá? O Nickteam está ok, status ok. A partir daí, tá? Podemos colocar o IP nessa interface. Só para mostrar um detalhe, tá? Todos os protocolos internamente ficam desabilitados, tá? Por exemplo, IPv6, IPv4, tá? E apenas este Microsoft Network Adapter Multiplexer Protocol é que fica ativado. Isso nas duas interfaces que fazem parte do time, ok? Então nós temos um local específico para configurar o IP, tá? Então aqui nós temos todos os protocolos ativados, tá? Inclusive IPv6, IPv4. Então, como eu sempre faço para evitar broadcast, né, além de outros tratamentos, eu sempre desabilito IPv6, não trabalho com essa versão do protocolo, tá? Em IPv4 eu vou adicionar o IP dessa lâmina. Então é um final 26, uma máscara barra 24, gateway é o 1, DNS primário, neste caso é o 4, e vou deixar um secundário apontando para o próprio gateway. Então é isso, está configurado com o IP configurado. Bom, isso não vai acontecer se eu não liberar, obviamente. Então eu vou habilitar o Remote Desktop. É isso. Então, Nickteam configurado, tá? Ainda de forma bastante simples, né? Isso vai demandar um tratamento melhor num segundo momento, tá? Mas eu já tenho esse time configurado, ou pelo menos essas duas rotas, né? São duas placas já funcionais, e a partir daqui eu dou seguimento na configuração do cluster. Valeu, obrigado!